Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Pedra Preciosa, ao nosso segundo episódio, olha, do Chá com Joias Mardoqueu. E aqui também tem para mostrar. Seja bem-vinda, Pedra Preciosa, seja bem-vindo, Pedra Preciosa, a este chá com joias, em que vamos dar continuidade ao segundo episódio e que eu falei que a proporção que íamos fazendo esses episódios, a gente ia trabalhando, a gente ia conversando, tomando o nosso chazinho, meu chá ele está aqui, ó, tomei ainda há pouco. A gente vai conversando sobre o contexto de como surgiu Mardoqueu Joias, o porquê do nome, e vamos também tratar, conversar a respeito dos banhos, dos tipos de joias, das pedras, e assim sucessivamente, sendo um vídeo a cada semana. Eu espero que vocês gostem, eu espero que de alguma forma esse chá com joias venha tirar alguma dúvida. Eu espero que haja uma interação. E aí é isso. Então vamos lá. Como foi que surgiu este projeto, que hoje é uma humilde loja online no Instagram e que de alguma forma essas peças elas têm tocado a vida das pessoas que eu não vou dizer que compram, mas que investem. E não necessariamente na loja em si, mas investem em si próprias, não apenas de forma estética, mas de uma forma de apenas não usar uma joia, mas vestir uma joia, usá-la de uma forma que venha a falar consigo própria, com a sua própria essência, e não apenas como enfeite, mas para trazer realmente um significado da pessoa que você é, da pessoa que você quer se tornar, da pessoa que você está conhecendo ou se reconhecendo. Este é um dos principais objetivos que nós temos como equipe Mardoqueu. Então, o projeto Mardoqueu Joias surge no contexto de 2020, não no final de 2021, como eu havia falado no episódio anterior. Ele surge no contexto da pandemia intitulada Covid-19. E em 2020, em meados de 2020, quando a minha mãe estava se recuperando desta infecção da Covid-19, em meio a muitas situações em que milhares de famílias estavam passando, a minha família também estava se reestruturando, uma vez que tínhamos um receio, um medo muito grande que a minha mãe, a gente viesse a perder a minha mãe. Então eu e meu irmão, a gente ali não cuidando dela, sempre em casa, ficou muito debilitada e assim, ficou bem, o Senhor sabe como ela ficou. Então, em meados de em 2020, em meados de junho para em meados de junho, eu ali em casa, trabalhando em casa, fazendo as coisas de casa, né, cuidando da recuperação da minha mãe, e veio a uma ideia, né? Veio assim a minha mente, eu digo que veio ao meu coração, joias. Veio joias, e quando essa ideia veio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o papel. Eu comecei a pegar o papel e simplesmente eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever as joias, como é que o que eu queria com essas joias, como é que elas queriam ser vendidas, para que público era. Veio à minha mente. Simplesmente veio à minha mente acerca das joias. E até hoje eu tenho
eu tenho anotado no papel como é que essas joias elas deveriam ser confeccionadas, um design. Nós ainda não estamos nessa etapa, nós ainda não realizamos essa etapa do que verdadeiramente queremos de produção de joia, das joias Mardoqueu. Então, desculpa, então no momento nós trabalhamos com uma outra marca por meio da Mardoqueu Joias. Pensando no futuro breve, que essa ideia dos tipos do design das joias ela venha a ser de fato concretizada. Então é isso, Mardoqueu Joias, ela surge no contexto da pandemia, em meados de junho. Anotei no papel o que seria essas joias. Inclusive depois eu fiquei até pensando, por que joias? Por que joias? Só que eu mal sabia que essa transformação em relação às joias vinha diretamente a mim. Então eu peguei, coloquei no papel, só coloquei no papel, deixei lá, inclusive conversei, fiz reunião com meu irmão e fiz reunião com a minha cunhada, gente, eu visualizei, eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente visualizei a loja, eu visualizei as joias, eu visualizei o design das joias, que claro que no momento a gente ainda não tá nessa situação, tá chovendo muito aqui em Natal, muito mesmo, tá um tempinho super gostoso. Então assim, eu visualizei e coloquei lá no papel, fiz a reunião, como é que seria. Meio que como dizem, do nada veio o projeto, não sei o que me levou a escrever, eu escrevi e pronto, deixei. E o tempo foi passando, eu só tive a ideia, anotei e deixei lá. O tempo foi passando, a gente estava cuidando da minha mãe, eu e meu irmão, e foi passando o tempo, os meses foram passando, desafios, né, sempre vindo. Pronto, meio que eu esqueci. E quando foi em novembro, gente, assim, novembro veio, é como se viesse assim uma voz. Eu não sei se vocês já sentiram isso, não sei se vocês já perceberam isso. Veio uma voz, né? Até quando aquele projeto vai ficar engavetado? Aí eu fiquei assim, projeto. E aí mais uma vez veio, eu te dei uma ideia e a ideia continua no papel. Até quando vai ficar sem eu usar? Até quando vai ficar sem partir para cima? Vieram como se fossem vozes, sabe? Eu não sei se vocês me entendem, como se viessem vozes. E naquele mesmo instante, quando vieram essas vozes dentro de mim, meio que me confrontando, eu disse, vou tentar, eu vou fazer. E eu comecei a pesquisar fornecedores, isso já no mês de novembro, comecei a pesquisar fornecedores e fui entrando em contato, fui informando a minha situação financeira para comprar, porque geralmente lojas de acessórios compram em grandes quantidades e até hoje, até o momento, eu não compro ainda em grandes quantidades. Eu compro dentro da minha realidade financeira. Só que em novembro de 2020, eu acredito que não apenas um passo de ousadia eu dei, mas foi um passo de fé. E eu entrei em contato com alguns fornecedores e adquiri algumas peças. E eram peças que eram totalmente diferentes dessas peças que hoje nós estamos apresentando, sabe? Aqui em banho dourado.
São os anéis que eu mais uso. Esse aqui é em prata. É prata. E aí tem... Ele é cravejado de microzircônias aqui também. Bem cravejadinho de microzircônias. Ainda não eram peças como essas. Eram peças bem acessíveis, assim, que pra mim a realidade assim era bem, eu dizia que era bem baratinho, sabe? Então eu comprei algumas peças e que na verdade não eram semi-joias. A gente vai falar isso em outros episódios. Eram o que nós chamamos de bijuterias, porque é um material cujo banho nas peças, né, na liga metálica, conhecida, mais conhecida como latão. Esse latão ele é formado por ligas metálicas, então ele recebe um banho e esse banho é quem vai determinar se é semijoia, bijuteria, e que são categorias abaixo do que nós denominamos como joias, que são feitas a partir de metais nobres e pedras, com pedras naturais ou preciosas. E é isso. A gente vai, né, deixar sempre em 10 minutos, já estamos um pouquinho mais. Então, em novembro, prestem atenção, em novembro de 2020, o projeto Mardoqueu Joias sai do papel. Ah, inclusive, que antes de sair do papel, quando veio a ideia e passaram-se algumas semanas, aí eu fui atrás a respeito do nome. Aí vou falar do nome para vocês no próximo episódio, falo o porquê que veio esse nome, e aí a gente já parte para a história. É Mardoqueu Joias, eu digo a história do nome Mardoqueu Joias. E aí eu vou falando para vocês como é que se deu o início, que antes não era Mardoqueu Joias, era Mardoqueu Bijuterias, e graças primeiramente a Deus e em segundo às clientes que foram comprando, foram dando feedback, e até o momento em que de fato eu pude investir em joias. Eu digo que são joias porque são peças que primeiramente transformaram a minha vida. Eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito disso, como que vai acontecendo a partir de 2020. E aí é isso. A gente se vê no próximo episódio de Chá com Joias. Espero que vocês estejam gostando, que acompanhem e que vocês de alguma forma curtam e compartilhem, tá bom?